Se você pede iFood, você vive segundo o espírito de Babel. Quem disse isso? Abraão. Aquele lá, pai da fé, patriarca, aquele lá da Bíblia. Ele mesmo. Ele disse isso. E seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Caio Augusto. Deixa o like aí. Não, deixa o like depois que você assistir, pra você ver se vai gostar. Comenta e se inscreve aí. E pode ficar à vontade, tá bom? Pra você comer enquanto assiste, tomar um café. Não precisa de ficar preocupado aqui. Eu tô tranquilo. Conforto. Vamos falar sobre conforto hoje. Sobre como que a gente tá buscando conforto acima de tudo. Isso tá fazendo mal pra gente. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Vamos falar sobre iFood. Vamos falar sobre ego. E todas essas coisas hoje aí. Esse é um vídeo sem corte e sem roteiro. Então é uma conversa comigo, beleza? E se eu falar alguma coisa que você discorda, por favor, ao invés de sair do vídeo só, comenta aí que você discorda. E aí a gente cria uma ideia mais robusta. E é isso mesmo. Segundo a história bíblica, no início da humanidade, Deus cria Adão e Eva. E ele fala para Adão e Eva encherem a terra. Para eles se multiplicarem e encherem a terra. Aí depois as coisas dão errado, a humanidade faz um monte de besteira. E aí Deus manda o dilúvio, aí ele manda Noé depois se multiplicar de novo e encher a terra. E aí vem a história de Babel, depois de algum tempo. Por que que Deus odiou tanto a ideia da Torre de Babel? Porque Deus havia mandado eles encherem a terra, eles se espalharem, entendeu? Encher a terra. E aí eles falaram assim, a gente é melhor do que Deus. A gente é um pouquinho mais inteligente que ele, porque Deus falou pra gente espalhar e encher a terra. Só que, olha eu acendendo a luz. Só que, tava achando ruim eu segurando o microfone, né? Agora piorou, né? Que agora eu fiz um negócio aqui pra segurar o microfone mesmo. O que eu tava falando? Aí eles olharam assim e falaram: a gente é melhor do que Deus, meu amigo. A gente entende mais. Deus mandou a gente espalhar, mas espalhar corre risco. Tem um monte de risco tal. Se a gente sair pra tomar algumas terras ali, vai que tem uns animais selvagens maiores do que nós. Vai que alguém morre lá no meio do caminho. Vai que a gente chega num lugar que já tem gente. Não, gente, vamos ficar quietinho aqui. Torre de Babel. Vamos fazer um lugar grandão aqui, entendeu? Que cabe todo mundo. Um condomínio que tem tudo. Restaurante, vai ter tudo aqui dentro da torre e tal. A gente vai alcançar o céu e a gente vai fazer o nosso nome célebre. Então, condomínio de Babel. Eles fizeram um condomínio bonitão lá, meu amigo. Só que Deus não queria que isso acontecesse. Deus tinha mandado encher a terra. E aí Deus foi lá, desceu, confundiu a cabeça de todo mundo lá e deu tudo errado. Foi o castigo de Deus ali. Por que quem pede iFood tá vivendo segundo o espírito de Babel? Primeiro é uma brincadeira, né? Agora, imagine isso aqui. Já ouvi vários casos assim, inclusive de gente conhecida, bem conhecida. Eu tô apertado. Ó, dinheiro tá, tô duro, não vai dar. Esse mês tá difícil, fatura tá alta e tal, o salário tá baixo. Mas eu tô com preguiça de fazer comida. Então eu vou pedir um iFood. Cuidado, cuidado. Rapaz, tem 1 milhão de coisa pra fazer. Responsabilidade, tal, trabalho, estudo, não sei o quê. Mas hoje eu tô numa preguiça, rapaz. Vou ficar vendo rios. Tá caindo uma chuvinha, eu vou deitar aqui e vou ficar vendo uma série. A gente tá fugindo dos riscos. Toda hora. A gente tá fugindo da pressão. Isso faz mal. Isso é horrível pra nós. E Deus não quer isso também. Isso é contrário à nossa natureza. Não a natureza perfeita, é claro. A gente sofre depois que o pecado entrou no mundo. Isso aqui é algo que a Bíblia ensina de uma forma muito clara. Mas agora, Deus tem um propósito para nós em meio à dor. E a gente ficar fugindo da dor é tolice. Eclesiastes fala que não adianta a gente ficar querendo mudar o que é torcido. Ou seja, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta você querer se enganar achando que você vai conseguir construir uma vida onde não tem sofrimento e onde tudo que você tem é conforto. Já viu essa nova leva aí dessa galera meio conservadora? Que é uma leva mais ou menos boa, inclusive. Só que eu acho que eles colocaram como maior propósito de vida algo que não sustenta. Qual é o maior propósito de vida da galera agora?
Gente, ficar bebendo e fumando não tá dando certo. Isso não dá dinheiro, não resolve nada. Vamos então fazer o quê? Trabalhar direitinho, investir, abrir empresa, casar, ter filho, comprar uma casa legal, um carro legal. Isso é vida. E se der tudo certo, depois a gente compra um sítiozinho bonito, com a lagoa, e a gente vive lá quietinho, gente. Isolado, numa chácarazinha bonitinha. Olha que beleza. Beleza não. Isso aqui é o espírito da Torre de Babel. Você tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Aí a gente vai se isolar. Aí a gente constrói um condomínio top, que a gente fica só lá dentro. E a gente se relaciona só com quem a gente quer, com os vizinhos que a gente acha legal. E aí a gente não se esforça mais, a gente não se fere mais por um propósito maior. Agora, o nosso maior propósito é não sofrer. Não posso machucar. Cuidado. Não erra comigo, senão eu te mato, porque eu não posso machucar. E aí a gente vai virando gente boba e fraca. E gente que não cresce. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo, que você tem que gastar mais tempo construindo as suas motivações. E falei um pouco sobre isso no vídeo sobre que a solução não é deixar de amar. Mas agora eu quero tocar mais, de uma forma mais clara aqui, no assunto do conforto e do egoísmo. Qual foi o primeiro erro da rapaziada de Babel? É o mesmo que o nosso, achar que a gente sabe mais do que Deus. Isso aqui é a primeira coisa, né? A primeira coisa é essa síndrome de sabichão que a gente tem. A gente não fez nada, fizemos nada, mas a gente acha que sabe mais do que os caras. Que viveram, sofreram, construíram grandes coisas, que foram usados por Deus. A gente acha que sabe mais do que o próprio Deus e o que ele revelou na Bíblia. A gente é bobo nesse ponto. A gente olha e fala assim, caramba, Deus mandou a gente amar o próximo, amar o inimigo, pregar o evangelho. Caramba, isso vai exigir um esforço. Acho que é melhor eu comprar um celular melhorzinho aqui em casa e gravar vídeo. Calma, calma. Não é que não pode gravar vídeo, não é que você não pode ter um celularzinho melhor, mas será que isso não é medo do risco e da dor? De evangelizar cara a cara? De amar alguém que não vai te amar de volta? Tá entendendo aqui? Tá conseguindo compreender a conversa aqui? Pode pedir iFood. O problema é viver com o foco principal no seu conforto. Porque, além disso te fazer mal, isso vai contra a vontade de Deus. Eu tava ouvindo um vídeo do Jorjão, do Crônicas de Jorge. Esse cara é fera, esse cara é um gênio. É uma pena que ele pensa primeiro que eu, entendeu? Se eu pensasse primeiro que ele, as ideias dele, ia ser muito bom. Mas ele pensa primeiro, né? O cara é mais inteligente que eu, não tenho o que fazer, não. Jorjão, ele fez um vídeo sobre pressão. E que vídeo maravilhoso. Ele comprovando que o que faz a gente avançar, e amadurecer, evoluir é justamente a pressão, a dor. E viver fugindo dela é burrice porque não vai dar. Não vai dar pra fugir, entendeu? Ainda que tudo dê certo, ainda que você consiga a sua casinha na chácara com a sua família, vai doer alguma coisa em você, porque o mundo é torcido. Lembra que eu falei no início de Eclesiastes? Vai doer, sabe? Na vida mais bonitinha que você enxerga, tem crises internas ali que doem, dúvidas que machucam a alma. A vida é assim, e ficar fugindo da dor não adianta. Sabe o que adianta? Procurar um propósito maior do que a dor. Isso aqui adianta. Só que não é você que vai achar esse propósito, porque todos os propósitos que você é capaz de dar são menores do que a dor. Você tem que buscar um propósito que transcende a matéria. Tá entendendo? Só o Criador pode te explicar e te dar um propósito pelo qual você vai suportar o sofrimento. É interessantíssimo quando o apóstolo Paulo chama Timóteo, que é o filho na fé dele. Aí ele faz um convite. Caramba, isso aqui é maravilhoso. Você fala assim, é um convite, né? Convite de aniversário, convite pra um jantar. Não, não, ele fala assim, Timóteo, vem sofrer comigo. Participa também dos meus sofrimentos. Que isso, Paulo?
A Lelé da Cuca? Tá doidinho? Como assim participa comigo dos meus sofrimentos? É isso mesmo. Paulo encontrou uma razão pela qual viver que era maior do que o sofrimento, e era tão maior que ele tem coragem de convidar alguém para sofrer com ele. Ele tá falando assim, vale tanto a pena que eu quero que você, que eu tanto amo, sofra também por isso aqui. Eu tenho que acabar o vídeo. Não tem roteiro, não tem nada, né? Então fui falando aqui. Comenta o que você achou. Vamos criar uma ideia legal. Se você discordou, comenta, entendeu? Ao invés de só sair do vídeo, comenta que você discordou aí. Vamos trocar tiro nos comentários. Mentira. Vamos construir uma ideia legal aí nos comentários e tinha alguma coisa que eu queria falar. E olha, muitas coisas são ruins. Muitas coisas nessa vida. Mas talvez a pior delas seja o orgulho. O BK, aquele rapper carioca, acertou em cheio quando ele disse, esqueci a frase agora, que o maior demônio dele se chama ego. Ele é maior do que o medo e a preguiça. Me escuta aqui. A Torre de Babel começou a dar errado quando no coração daqueles caras eles acharam que sabiam mais do que Deus. Não seja orgulhoso a esse ponto, beleza? Pior do que o medo e a preguiça é você ser um corajoso que acha que você é o brabo. Entendeu? Você é o cara. Ninguém te ajuda em nada. Você não precisa de ninguém. Você vai morrer sozinho, mano, se você for assim. Mulher, me escuta aqui. Irmão, me escuta aqui. Não faz isso. Não seja orgulhoso. Seja humilde. E Deus te usará. Quem entende essa frase aqui, entende, né? É referência aqui dos amigos. Comenta, compartilha e deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai ser toda terça-feira agora, tá bom? Se Deus quiser. Toda terça eu posto vídeo. Tamo junto.